Olá, meus queridos alunos do EJA 4. Eu sou o professor Regis Barbosa, professor de História. Estamos aqui para conversar mais um assunto legal de história, conjuração baiana. Na aula anterior a gente falou um pouquinho sobre a conjuração mineira, tá certo? A história de Tiradentes. Esta semana a gente vai falar de quem? Da conjuração baiana, né? Para as pessoas que gostam de copiar, né? Está aí, dá um pause, né? Tá certo? E copia. Sempre lembrando, né? O conteúdo, né? Ele está todo escrito. Aqui é um resumozinho que, se você quiser copiar, fica legal. As dicas que você já sabe: celular sempre do modo deitado, né? Você dá lá o comando, ele vai expandir a tela, você assiste a aula, ó, super legal, tá certo? Terminou a aula, responde as perguntas, bate a foto, envia lá para o grupo, né? A gente sempre está a partir das 6h30. Né? Eu, professor de Geografia, História e Formação Humana, a professora de Português, que também é professora de Artes e Inglês, e o professor de Matemática e Ciências. Estamos sempre lá para tirar a dúvida de vocês. Certo? Tudo firme? Então vamos lá, pessoal do EJA 4. Vamos ao que interessa. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre a famosa conjuração baiana. Então, se a conjuração baiana ela aconteceu aonde, pessoal? Na Bahia, né? Mais precisamente, pessoal, em Salvador. Como eu coloquei aqui, ó, Salvador, para a gente conversar um pouco, tá certo? Salvador foi a capital da colônia, né? Ou seja, durante algum tempo, a capital do Brasil foi quem? Salvador. No caso mais específico, a primeira capital do Brasil foi Salvador, depois mudou para o Rio de Janeiro e hoje é quem? Brasília, tá certo? Bom, era um importante centro urbano, tá certo? A cidade era uma cidade grande para a época, né? Tinha um total de quê? De 60 mil habitantes, ou seja, era colônia, né? Os principais negócios que aconteciam no Brasil, na época aconteciam aonde? Em Salvador, tá certo? Que foi a nossa primeira capital. Mas na verdade, quando a família real chega ao Brasil, ela se instala no Rio de Janeiro, né? E depois, né, a capital é transferida para o Rio de Janeiro. Mas a nossa primeira capital é quem? Salvador, que é um grande centro, na época, um grande centro urbano, né? Capital da colônia, uma cidade grande, onde concentrava grande número de negócios, né? E tinha em torno de 60 mil pessoas. Nessa cidade, pessoal, surge um movimento com aqueles ideais da Revolução Francesa, de liberdade, igualdade, né? A busca pelo novo contra aquele poder absoluto do rei, os ideais da Revolução Francesa. No Brasil, especificamente em Salvador, houve um grupo, tá certo, que organizou esse movimento. O nome desse grupo, Cavaleiros da Luz, tá certo? Era uma sociedade secreta, né? Os seus membros eram da elite, né? Aquelas pessoas, os advogados, os grandes comerciantes, médicos, engenheiros, aquelas pessoas com um nível educacional e financeiro bem maior, tá certo? E eles propunham o quê? Os ideais da Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa, ela combatia exatamente o que, pessoal? O poder absoluto do rei. E tinha aquele famoso lema: igualdade, fraternidade e liberdade. Então, em Salvador existia esse movimento de contestação à figura do rei, né? O rei ficava em Portugal, lá só mandando, né? Então, em Salvador é criado esse movimento, os Cavaleiros da Luz, que é uma sociedade secreta composta por membros da elite com ideais revolucionários, tá certo? Juntamente, grupos de pessoas comum vindo sofrendo, né, a questão da alta do preço dos alimentos, né? O poder de compra da população ficava cada vez menor, tá certo? E se junta com esses ideais do Cavaleiro da Luz para combater esse desgaste financeiro que acontecia no Brasil,
pequenos comerciantes, soldados, alfaiates, artesão, negros libertos, mestiços, brancos pobres, escravizados, né? Então você veja que aqui tem uma boa parte que participa deste movimento de uma classe inferior, diferentemente da Conjuração Mineira, né? Que foi um movimento principalmente pela elite. Aqui tinha ideais da elite, mas a gente percebe o quê? Uma grande participação das camadas populares, pequenos comerciantes, soldados, alfaiates, artesão, os negros libertos, os mestiços, os brancos pobres e os escravizados. Né? Eles formaram esse movimento chamado de quê? De Conjuração Baiana, que tinha como grande ideal, né, expulsar a figura do rei, a exploração que estes grupos sofriam. A Conjuração Baiana, pessoal, ela é também chamada de quê? Revolta dos Alfaiates, né? Porque dentre aquele grupo que estava sofrendo, reivindicando, nós tínhamos também quem? Os alfaiates, né? Então, grandes lideranças do movimento, né, eram de alfaiates. Então, a Conjuração Baiana, ela também ficou conhecida como Revolta dos Alfaiates, né? O que eles pediam tanto, pessoal? Eles pediam o fim da escravidão, a liberdade do comércio, a independência da Bahia em relação ao domínio de Portugal, a ser colocado em prática, né, os ideais da Revolução Francesa de fraternidade, igualdade, tá certo? E liberdade, né? Um dos líderes, né, era o soldado Luiz Gonzaga das Virgens, né, foi também duramente castigado, tá certo? O governo, ele prendeu 48 integrantes do movimento, né? Como sempre, tem aqueles que são presos e dão um jeito, entregam os outros e dão um jeito de escapar. E normalmente nesses movimentos, somente os membros da classe mais pobre são punidos, como aconteceu na Conjuração Mineira. Tiradentes, daquele grupo, era o economicamente mais fraco, foi o que morreu. Na Conjuração Baiana também não é diferente, tá certo? Os escravizados são açoitados, que se matassem era um prejuízo para ele, né? Pena de morte para os alfaiates, João de Deus e Manuel Faustino. Soldados, Luiz Gonzaga da Virgem e Lucas Dantas, né? Pena de morte. Né, para esses que se organizaram, né, o movimento contra o poder, né, de Portugal na região. Né? A esse movimento nós vamos chamar de quê? De Conjuração Baiana. E o importante ressaltar, né, que os negros na Conjuração Baiana, eles foram que participantes, né? Foram atuantes, mas ao mesmo tempo eles eram os que mais sofriam com essa situação, foram que foram mais punidos, tá certo? Pois visto que eles buscavam uma liberdade, buscavam uma igualdade, tá certo? Então foi super importante a liderança dos negros, mas em compensação, os mais punidos, os que mais sofreram, foram também os negros, tá certo? Bom, teve dúvida, o que é que você faz? Você repete o vídeo, tá certo? Abaixo do vídeo, a gente tem também o quê? Um texto que vai falar isso aqui que eu comentei para vocês, né? De uma maneira geral, né? Aqui a gente faz um resumo para lhe empolgar, ajudar a responder as perguntas. Responde as perguntas, bate a foto e envia para o grupo do EJA 4. Sempre em qual período? Período da noite. Nós estamos sempre à noite a partir de quê? Das 6h30. Então, lembrando para a gente poder ir embora. Falamos hoje de quem? Da Conjuração Baiana. Ela acontece aonde? Em Salvador. Por que a Salvador? Salvador era o principal centro urbano, era a capital do Brasil na época e tinha em torno de 60 mil habitantes. Lá surgiu um movimento chamado o quê? Cavaleiros da Luz, que tinham os ideais da Revolução Francesa, tá certo? Era uma sociedade secreta
que tinham como ideal, né, a libertação da Bahia em relação ao domínio de português. O que estava acontecendo? Os grupos estavam se organizando devido à alta de preço de alimentos. Eles não tinham poder de compra para nada, tá certo? Era só sofrimento, era só impostos, tá certo? Quem se organizou? Pequenos comerciantes, soldados, alfaiates, artesão, negros libertos, mestiços, brancos e os escravizados. A conjuração baiana, ela também é chamada de quê, pessoal? Revolta dos alfaiates, tá certo? Bom, o que é que eles falavam tanto? Fim da escravidão, liberdade de comércio, independência da Bahia, tá certo? Um dos grandes líderes foi o soldado Luiz Gonzaga das Virgens, né? Mas como sempre, o movimento pega muita gente e a punição vai ser o quê? Para poucos, normalmente daqueles das camadas mais inferiores. No caso, morreu 2 alfaiates, João de Deus e Manuel Faustino, e 2 soldados, Luiz Gonzaga das Virgens e Luiz Dantas. Como Tiradentes, para servir de exemplo, eles foram enforcados e foram o quê? Esquartejados. E jogaram um pedaço do seu corpo na cidade, para servir como exemplo, tá certo? Lembrando, a participação dos negros era super importante nas lideranças, tá certo? Mas em compensação, né, foram os mais punidos nestes movimentos. Tranquilo? Teve dúvida? Repete a aula, lê o texto, à noite, tira dúvida com a gente, tá ok? Então, até a nossa próxima aula, queridos alunos.